Olá, amigos, felizes, com o nosso coração cheio de paz, de alegria por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, e mais esse encontro, com essas palestras, agraciados pela espiritualidade, por essa oportunidade em que nós temos de estarmos falando do Evangelho, o Evangelho que nos ensina, que nos indica um caminho. Então, nesse momento nós vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa mente, nos desligarmos por esse tempo das coisas desta vida, ouvindo as palestras que irão ser proferidas. E o nosso tema de hoje é: onde estiver o nosso coração, o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Nós mudamos aí os pronomes, mas para que possamos refletir, né? Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 6. Iniciemos com uma oração, e assim buscando a presença de Deus, Jesus, nosso Mestre amado. Senhor Jesus, querido irmão, querido Mestre, nosso Deus de amor e bondade, que através do seu Filho Jesus, veio nos dar os ensinamentos de amor, de humildade e de caridade. Nesse momento pedimos, querido Mestre, que esteja conosco, juntamente aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, o mentor desta casa, para que possamos nesses momentos, nesses minutos, nessas palestras, buscarmos as reflexões necessárias dentro do assunto a ser proferido. Nos apresentamos diante de Ti, Mestre Jesus, com a nossa pequenez, com o nosso coração cheio de falhas, nosso entendimento ainda infantil, mas nos colocamos, Senhor, com o desejo de aprender, de modificarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, com bastante, Senhor, humildade, na possibilidade, Senhor, de reconhecermos nossas falhas, na busca, Senhor, de um aprendizado, porque somos tão pequenos, Senhor, somos tão fracos, tão errantes, querido Mestre, e reconhecemos a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, o quanto nós precisamos da Tua misericórdia. Apresentamos essas palestras, pedimos a Tua guia, a Tua luz, para que possamos nas reflexões, Senhor, buscar o máximo, com humildade, de entendimento, de luz, para que possamos sair com um pouquinho mais de aprendizado na nossa vida. Que assim seja. Como nós dissemos, o nosso tema: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. De uma forma genérica, de uma forma objetiva, nós já pensamos no tesouro material, na riqueza, na fortuna, mas esse tesouro ele é bem abrangente. Quando nós dispersamos o nosso pensamento, quando nós nos perdemos no nosso entendimento, nos estribamos no nosso entendimento, achando que somos capazes de resolver os nossos problemas, de caminhar sem a misericórdia de Deus, quando nós achamos que somos pessoas superiores àquilo que o Evangelho nos ensina, fatalmente nós tropeçamos. Vamos definir o que é o tesouro.
De que maneira nós podemos refletir nesse momento com relação a esse tesouro? No Livro dos Espíritos, diz assim na questão 613: o homem possui em sua própria alma, o espírito, a centelha divina, que lhe dá o senso moral e um valor intelectual, que falta aos animais, e nele ser principal, persistente e sobrevivente ao corpo, e que conserva a individualidade. É ele, essa centelha divina, que nos dá a individualidade. Se é chamada centelha divina, o principal elemento dessa centelha é o amor. Se não tiver o amor, ela deixa de ser divina. É uma centelha, né? É uma forma de vida. E por ser centelha divina, o principal elemento, o principal componente dessa centelha é o amor. Amor esse que nos é dado do alto para que possamos caminhar, para que possamos evoluir espiritualmente, como diz aqui, moral e intelectual. Esse senso moral e intelectual. E quando nós deixamos de buscar esse aprendizado, esse crescimento, ou esse entendimento, em que nós possamos crescer, evoluir como seres humanos, como filhos de Deus, como imagem e semelhança de Deus, nós passamos a ter problema. Criamos um vazio intermitente, um vazio intenso no nosso coração, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê da nossa angústia, o porquê da nossa tristeza. Quando nós falamos em tesouro, não há tesouro maior que esse tesouro que nos foi colocado através da centelha divina, que é o amor. Agora, onde eu estou empregando esse amor? Onde eu estou colocando a minha dedicação? Onde eu estou colocando aquilo que foi me dado como precioso? Aonde eu estou colocando? A centelha divina, ela se interrompe, ela se distorce, ela se desfaz. Não, a centelha divina, ela é absoluta, ela é concreta. Ela é criada através de um invólucro, de uma proteção poderosíssima, em que, na verdade, nós criamos bloqueio para que essa centelha não venha se manifestar, ou ela venha propagar através do amor o nosso crescimento. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde eu tenho colocado a minha atenção, a minha vida, os meus interesses, onde eu tenho buscado para mim, para os meus, ou para o meu homem interior, onde eu tenho colocado meus pensamentos, os meus olhos, os meus cuidados. É essa a reflexão para nós essa noite. O amor de Deus não seria divino. O amor, nosso tesouro principal, sentimento divino pelo qual Deus governa os mundos. Então, o sentimento, o amor, é um sentimento universal. É o sentimento que identifica Deus na nossa vida. E muitas das vezes, esse amor está frio dentro de nós. Muitas das vezes esse amor está como Lázaro naquela sepultura, todo enfaixado, com uma pedra na frente, dentro daquela tumba. E de repente Lázaro ouve uma voz: Lázaro, sai para fora. Isso depois que a pedra foi revolvida pelos homens. E nós precisamos revolver as pedras do nosso íntimo. Pedras que provocam essas amarras do nosso crescimento espiritual. E quando Lázaro sai para fora, Jesus dá uma ordem àqueles homens: tirai as faixas e deixai-o ir. Quer dizer,
A pedra na porta da tumba foi colocada pelos homens. A faixa foi colocada pelos homens. E cabia aos homens retirá-la. Agora, quanto à virtude de Deus colocar Lázaro para fora, é uma outra questão. Para que Lázaro se levantasse, não vamos entrar no mérito de milagre ou não, mas para que houve ali um movimento através de Jesus, através da sua voz, né? Entrando dentro daquele sepulcro, tendo aquele movimento, mas a pedra e as faixas foram removidas pelo homem. E é isso que nós precisamos entender. Tirar a pedra do egoísmo do nosso coração. Tirar aquilo que nos amarra de fazer o bem ao nosso próximo. Estamos fugindo do tema? Não. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? Estamos aí entrando num ano novo, 2022. Como será que eu vou passar esse ano? Como que eu vou entrar no próximo ano? Com novos pensamentos, com novos planejamentos? Sim, quero modificar muita coisa na minha vida. Quero adquirir isso, quero adquirir aquilo. Quero me aposentar, eu quero fazer esse movimento ou aquele, ótimo. Cabe ao homem o progresso. Mas o que eu planejo? O que eu tenho de planejamento para o meu homem interior? Para que 2022 eu possa ter um ano de paz, um ano de evolução, um ano em que eu possa enxergar melhor as coisas, um ano em que eu possa assim, expressar melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos, um ano em que eu possa abraçar os meus filhos, a minha esposa, o meu lar, a minha família. Um ano em que eu possa olhar os meus companheiros de trabalho de uma forma diferente. Será que isso está no meu planejamento? Ah, mas a pandemia. Irmãos, a pandemia foi um chacoalhão. A pandemia foi um desperto para nós. E o que essa pandemia nos trouxe de crescimento, de ensinamento? Não vamos nós parar na pandemia. Certo é, irmãos, que perdemos entes queridos, perdemos amigos, dados estatísticos, não é? De desencarnes altíssimos. Tudo isso nos trouxe tristeza, nos trouxe combatimento. Mas que tudo isso também venha nos trazer a preocupação com o nosso futuro na pátria espiritual. Onde está o nosso tesouro? Onde eu tenho colocado o meu amor, os meus sentimentos? E esse amor, de que maneira eu tenho tratado? Ou eu tenho obstruído essa centelha divina, negando o amor a alguém, negando a atenção a alguém, ao meu próximo? De que maneira eu tenho me portado? Essas reflexões têm que vir. E o amar a Deus sobre todas as coisas também cabe nessa reflexão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo meus filhos, sim. Mas sobre o amor dos meus filhos, o amar a Deus está sobre esse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? O amor aos meus filhos é pertinente como pai, como mãe. Óbvio, tenho que cuidar, tenho que zelar, tenho que amar. Amar a minha família, certo, correto. Mas sobre esse amor dos meus filhos, da minha família, da minha esposa, dos meus netos, da minha família, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que entender que se eu tenho uma família, se eu tenho a capacidade de abraçar os meus netos, os meus filhos, se eu tenho essa condição, me foi dado pela espiritualidade, essa alegria de abraçar um filho, um neto, é porque Deus me proporcionou isso. Se eu tenho a capacidade hoje de ter uma vida abastada, uma vida equilibrada financeiramente, se eu cheguei a um ponto materialmente falando, ótimo, isso me é pertinente. Trabalhei para isso, lutei para isso. Mas o amar a Deus sobre todas as coisas tem que estar acima de tudo isso. Porque se eu tenho uma boa casa, um bom carro, tenho investimentos, se eu tenho uma parte material saudável,
É porque Deus me deu uma inteligência, porque Deus me deu uma capacidade intelectual, né? Eu estudei para isso. E para eu me formar, para eu ter uma faculdade, para eu ter uma condição intelectual, Deus me deu uma capacidade de inteligência, me deu condições, abriu portas na minha vida. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é isso, irmãos. Sempre ter Deus, reconhecendo que tudo o que somos, o que temos, é providência divina. Então, não podemos nos embriagar com aquilo que nos é dado. Quando digo embriagar, não é nos enveredarmos no orgulho, na arrogância, na soberba. Não é? Tenho sim, materialmente. Existe na minha vida uma composição, existe na minha vida uma estrutura material, uma estrutura espiritual, intelectual, o qual foi me dado. Sim, eu trabalhei, eu me esforcei, mas foi me dado saúde, foi me dado condição, foi me dado fé. E através dessa fé, dessa capacitação, eu cheguei onde eu cheguei. Então, por isso eu não posso me embriagar. Por isso eu não posso, na verdade, tendo esses tesouros, esses cuidados materiais na minha vida, me embaraçar. Né? Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Né? Que nada venha sobrepor o amor de Deus na nossa vida. Nada venha sobrepor a necessidade, o cuidado, que eu não venha me perder, que eu não venha errar, que eu não venha magoar o meu irmão, que eu não venha perder a oportunidade do perdão, que eu não venha mudar esse ano, atravessar 21, 22, com uma carga de sentimento, de mágoa, de toda espécie de sentimentos negativos, que venha me fazer do ano novo, que continue sendo um ano velho, um ano escuro, um ano frio, mas que eu venha reconhecer a minha pequenez e possa entrar, irmãos, entendendo que o tesouro que foi me dado como preciosidade divina é o amor. E quando eu não exercito esse amor, quando eu não reconheço esse amor na minha vida, quando eu não tenho a capacidade de sentir esse amor dentro de mim, a minha vida se torna um nada, se torna um vazio. A diferença nossa entre nós e os animais, ele fala aqui que o homem foi dado a centelha divina, coisa que os animais não têm. Essa capacidade de amor. O animal cuida dos seus filhotes através do instinto, através da capacidade maternal, do cuidado. E nós temos que aprender a nos capacitarmos a amar. Muitos temem amar. Medo de sofrer, medo da ingratidão, ou que em algum ponto na vida houve ingratidão, né? Houve ingratidão. Mas não importa. Porque quando nós buscamos dentro de nós essa fonte de amor a dedicar a alguém, quando nós buscamos esse tesouro, abrimos esse pote de tesouro para nos dedicarmos a alguém, nós estamos o quê? Quando essa energia passa no nosso íntimo para ser manifesta através de palavras, através de sentimentos, através de gestos, de um abraço, de palavras de carinho, de ternura, de perdão, né? Palavras que venham levantar as pessoas. Então, essa energia, ela vai, na verdade, vai se manifestar dentro de mim. Então, primeiro, a sentir essa energia tão gloriosa, que está vindo lá do meu pote de tesouro, sou eu. Eu vou sentir, eu vou usufruir. Então, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? No material? Estou preso no material?
Estou ligado naquilo que eu tenho, 24 horas por dia, eu me preocupo com o meu material. Hã? Não. Eu tenho que me preocupar, sim, em que esse material venha me ajudar a caminhar, venha me ajudar a crescer. E quando nós temos uma condição material de empregabilidade, de estar voltado a um grupo de pessoas em que eu abrigo através da minha empresa, através do meu trabalho, através da minha capacidade, pessoas que venham depender de mim para tratar das suas famílias, tudo bem, estou dando emprego, estou cuidando, mas de que forma eu estou dando essa empregabilidade? De que forma eu estou cuidando dessas pessoas, dessas famílias? Não é? É um relacionamento patrão-empregado, é um relacionamento conturbado. Sim, sim. Não é? Isso é uma lei, isso aí é um tabu, vamos dizer assim. Né? Mas não importa. Importa que, em todo momento da minha vida, eu venha me lembrar do quê? Que eu preciso usufruir, abrir o meu baú, o meu tesouro chamado amor. Isso importa. Né? Há homens insaciáveis, está dizendo aqui no Livro dos Espíritos, capítulo, no item 883. O desejo de possuir está na natureza? Kardec pergunta aos espíritos. Sim, mas quando é só para si e para a sua satisfação, sim. O desejo de possuir está na natureza, é nato, é a lei do progresso. Né? Se não existisse a lei do progresso, o desejo de possuir, de desenvolver, né, da modernização, não haveria nada, estaríamos estagnados lá no homem da caverna, mas não. Né? Sim, o desejo de possuir está na natureza humana. Mas quando é só para si, para a sua satisfação pessoal, isso se torna egoísmo. Né? Aí, o nosso coração, o nosso tesouro, já está sendo contaminado, já está sendo criando barreiras para que esse tesouro venha a ser desenvolvido. Né? Aí, se o nosso coração está preso no egoísmo, na ganância, na arrogância, na soberba, não estou preocupado com meu irmão, não estou preocupado com nada, não direciono nada das minhas rendas em algum benefício, alguma parte filantrópica, em cooperar com alguma entidade que na verdade abriga famílias, centenas de famílias necessitadas, em que existe uma organização, existe algo sério, não é? Para poder atender os necessitados, aí eu estou sendo falho. Aí estou sendo falho. Aí estou tropeçando. Aí estou, na verdade, me iludindo, achando que para a vida espiritual, para a erraticidade, eu vou levar alguma coisa. De forma nenhuma. Né? Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito. Já é o 883A. Para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Ao contrário, aquele que amontoa para o seu trabalho, por seu trabalho, tendo em vista ir em ajudar aos seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Onde eu tenho posto meu coração? Hein? Onde eu tenho me dedicado? Onde eu tenho colocado a minha vida? Onde eu tenho colocado os meus sentimentos? O que eu tenho feito da minha vida? Né? Então, Mateus, da onde
Kardec tirou esses comentários através do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quantas comunicações nas nossas reuniões mediúnicas de pessoas que desencarnam, e esses espíritos vêm manifestar preocupação com o material, com uma casa, com uma fazenda, com uma fortuna, né? E quando eles vêm numa reunião mediúnica, através, às vezes, de muitos anos, né? Às vezes, décadas, 50, 60 anos, ou às vezes até mais, o espólio já está todo diluído. Já foi tudo dissolvido. Os filhos, os netos já destruíram tudo, já gastaram tudo. E ele ainda está preocupado com o material. Então, irmãos, construímos a nossa casa na rocha. Porque na rocha pode vir o vento, a tempestade, e essa casa vai estar firme. Se nós construirmos na areia, ela vai balançar. Primeiro vento, primeira onda, essa casa vai cair. Então, se nós nos firmarmos na rocha que é Jesus Cristo, com certeza, irmãos, com certeza, iremos progredir. Diz mais aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos, não os materiais. Através dos materiais, temos a visão e buscamos aquilo que nós cobiçamos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se houver malícia nos olhos, se os olhos estarem buscando perturbações, coisas nocivas à alma, não haverá luz. Mas se os teus olhos forem bons, olhar para um ser humano, para uma pessoa, e na minha balança, na minha condição de ser humano, olhar para ele, enxergar nele como um filho de Deus, independente de qualquer coisa que se apresente, primeiro ponto que eu devo enxergar no meu irmão, que ele é um filho de Deus. Como eu também, através da sua evolução, do processo evolutivo espiritual, ele traz as suas dificuldades, como eu trago as minhas também. Então, nesse ponto que esses olhos, eles têm que estar preparados. Com a lente do Evangelho, caso eu não consiga enxergar adequadamente, eu possa ter a lente do Evangelho, em que Cristo me ensina. Como aquela mulher que estava ali para ser apedrejada, Jesus pergunta àqueles homens: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos saíram. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e o outro de amar. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Né? Então é isso que nós temos como reflexão para hoje. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde tenho colocado os meus sentimentos? Aonde eu tenho buscado investimentos espirituais na minha vida?
porque materialmente eu estou sempre atento, né? Como está a inflação? Como é que está a Bolsa de Valores? Como está isso? Como está aquilo? Como está o movimento financeiro? Eu estou preocupado. Onde eu coloco meus investimentos? O meu capital? E aonde eu estou investindo os meus sentimentos? Aonde eu estou buscando a melhor forma de multiplicar os meus talentos? Aí eu entro na parábola dos talentos. Granjeamos nossos talentos, irmãos, através do tesouro, através dos sentimentos, através dos nossos cuidados, onde devemos sempre estarmos cientes que nós precisamos evoluir, crescer, aprender, sentir. Porque quanto mais nós sentimos a nossa capacidade de amar, mais nós nos sentimos gente, vamos dizer assim. Nos sentimos humanos, nos sentimos filhos de Deus. Nos sentimos na capacidade de orar, nos sentimos na capacidade de buscar, nos sentimos na capacidade de nos ligarmos com a espiritualidade nas nossas orações. É fácil? Não. Nós devemos lutar contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, né? Ah, mas eu tenho um gênio, aí eu sou assim, ninguém me muda. Não, precisamos mudar. Essa história de gênio, essa história de... Não, precisamos mudar. Precisamos lutar conosco mesmo. E ao invés de aparecer o nosso gênio, a nossa personalidade forte, começar a transparecer o amor de Deus. Oh, que bacana. Aquela pessoa lá é espírita, olha que bacana. Pessoa compreensiva, tolerante. Olha só, né? Sempre disposta a ajudar alguém. Puxa vida, hein? Então sai a minha intolerância, o meu gênio forte, né? A minha personalidade forte, aparece o quê? O brilho de Cristo. É isso que nós precisamos. Irmãos, então é essa a nossa reflexão para hoje, tá bom? Assim nós vamos encerrando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais essas reflexões, e que possamos, Senhor, doravante, ouvindo essas reflexões, possamos pôr em prática, modificando as nossas atitudes, nossos pensamentos, e refletindo sempre, Senhor, aonde precisamos, onde devemos colocar os nossos tesouros. Que assim seja. Olá, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez vamos agradecer a oportunidade que temos de estar juntos estudando os ensinamentos de Jesus. Que o nosso Pai nos proteja e que os bons espíritos nos acompanhem hoje e sempre. Hoje nós falaremos sobre mais uma lição que está no livro Reforma Íntima da Hermance Dufaux. E essa lição ela tem o nome de ícones. E ela começa, como sempre, né, a Hermance Dufaux, ela começa as suas lições citando um trecho do Evangelho e depois ela desenvolve esse raciocínio. Então, nessa lição, ela começa citando, lá no capítulo 18, no item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é denominado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, a citação é a seguinte: entretanto, abandonando de todo a idolatria, nós estamos falando de ícones, né, de ídolos, né? Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. E daí, para desenvolver esse pensamento, a Hermance Dufaux começa nos dizendo o que ela entende por integral, né? A palavra, então, integral significa inteiro, total, completo. E quando nós mencionamos o homem integral, nós estamos nos referindo a um ser na sua totalidade, né? A integração de todas as suas partes num todo.
E o homem integral, ele harmoniza os seus opostos, ele resgata a sua identidade original, não fica fixo num ponto só, né? Harmoniza os opostos e resgata aquela sua identidade original. Porque a vida, nós percebemos, ela tem aparentes contradições, né? Porque a nossa vida, se nós olharmos o nosso dia a dia, ela consiste de opostos. Mas esses opostos, não tira o outro de ação, não, eles se complementam sempre, né? Basta que nós observemos noite e dia, sem um não existiria o outro, né? Vida e morte, a mesma coisa. Verão e inverno, não são coisas completamente distintas, uma sucede à outra. Razão e intuição, bem e mal, claro e escuro. Poderíamos achar muitos outros opostos que nós percebemos diariamente, né? Então, sem os opostos, não existe a vida. Olha que interessante, né? Nós não devemos descartar nada. Sem os opostos, não existe a vida. Aprendemos, no entanto, a criar divisões, né? Estabelecendo assim aquela luta do que se considerou, se convencionou considerar como sendo mal, não aceitável, como sendo feio. Então, uma coisa que é oposta ao nosso pensamento, nós já rotulamos de mal, isso não fica legal, isso é feio, não é aceitável, né? Nasce então aquele conflito, aquela perturbação e até uma cobrança. Então, olhar as duas faces da moeda é uma grande sabedoria da vida. Ela quer nos deixar essa lição, né? Olhar as duas faces da moeda é a grande sabedoria da vida. Nada daquela fé cega. Vamos ter essa opinião? Vamos confrontar com aquela outra, talvez até oposta, não é? Mas olhar sempre os dois lados da moeda, porque é uma atitude saudável no nosso processo de transformação. E é a razão por que nós estamos aqui na Terra, para sofrermos esse processo de transformação, para sermos espíritos melhores, não é? Luz e sombra, outro contraste, né? Olha, luz e sombra são opostos. No entanto, uma depende da outra. A sombra não existe sem a luz e vice-versa, não é? Assim como o passo da perna direita depende do passo da perna esquerda, senão tudo fica desregulado, né? Nós nunca devemos eliminar uma parte, nós devemos sempre integrar o máximo que nós pudermos, né? Mas esse processo de integração, ele gera sim um doloroso sentimento de perda. Mas esse sentimento de perda também é necessário ao progresso. Nós temos que ir sempre aprendendo coisas novas e deixando aquilo que é realmente inútil lá para trás, não é? Nós sempre vamos perder o velho para construir o novo. Perde-se aquela velha identidade e não se sabe como construir o que deve ser de agora para frente a nova identidade. Mas o conhecimento espírita é uma mola propulsora de semelhante operação na vida mental. Através do conhecimento espírita, através das bases que a doutrina espírita nos traz, nós temos essa mola propulsora para abandonarmos esse homem velho e nos dedicarmos a esse homem novo, essa nova maneira de pensar, de ver a vida, não é? Pois ao adquirir a noção da imortalidade, a alma sensibiliza-se para novas escaladas. Não, eu tenho a eternidade toda pela frente. Eu não vou simplesmente meu corpo morrer e acabar tudo. Não, com essa noção da imortalidade da alma, que nós somos espíritos criados para vivermos inúmeras existências, não é? Nós nos sensibilizamos. Nossa, a escalada é grande, mas eu vou procurar melhorar desde agora, né? Então, conhecendo tudo isso daí, ele decide pela transformação. Mas ele observa também, nós sentimos, né, quando nós decidimos por qualquer tipo de transformação, assim, nós observamos logo de cara que mudar não é uma tarefa simples, exige muito esforço, né? Mudança, ela não se concretiza de uma hora para outra. Nós temos que primeiro entender por que eu estou querendo mudar, termos parâmetros para essa mudança, certeza daquilo que eu quero. Então é um processo, é lento, mas ele é altamente eficaz e produtivo.
Então, assim, quando a criatura não constrói o homem novo e bem singular, aquele único, incomparável, que todos devemos erguer na intimidade, todos nós, cada um a seu tempo, devemos sim erguer esse homem novo, né? Ocorre então um natural processo de imitação que leva esse homem, essa criatura, a fazer cópias de conduta do que lhe parece ser ideal. Estamos chegando no nosso assunto, né, irmã? Você está chegando. Olha, quando a criatura está construindo esse homem novo, não é? Tem aquele processo de imitação. Ela se vê no outro, gosta e imita, né? E parece ser um processo ideal. Nós estamos falando de ídolos, nós estamos falando de ícones, né? Então são os estereótipos espíritas, referências que nós adotamos espontaneamente para aliviar o nosso proceder perante a nova visão da vida. Nós não temos muita segurança, então nós elegemos ícones, elegemos ídolos para nos basearmos na conduta deles, não é? Por um tempo, esse será o caminho natural da maioria daquelas pessoas que se candidatam à renovação, que se candidatam a melhorar, né? Porque carecemos de referências externas que funcionam assim como boias, uma segurança, um porto um pouquinho mais seguro, né? Que nos indicam caminhos novos. Então nós precisamos dos outros num primeiro momento, não é? Daí nós nos apegamos a um livro, a um palestrante, um devotado ceareiro da caridade, ou mesmo um amigo espiritual que todos nós temos, né? Então todos eles, o livro, o palestrante, pessoa devotada dentro da seara espírita, dentro da seara da caridade, não necessariamente espírita, né? Um amigo espiritual, eles podem se tornar bússolas para o nosso progresso pessoal, o que é muito natural nesse primeiro momento, não é? Mas essa semelhante identificação, que nós consideramos natural, ela pode adoecer, ela pode sofrer algum fracasso por fatores dolorosos, né, para a reforma íntima, fazendo com que essa relação, né, de dependência educativa com esses referenciais, com esses ícones, com esses ídolos, caminhe para caminhos mais tortuosos. Então nós temos que ter essas referências, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos únicos, não é? Então nós temos que ser nós mesmos, não é? E um dos mais comuns desvios nesse tema, quando não sabemos ainda com certeza aonde nos apegarmos e nos apegamos a livros, pessoas, companheiros espirituais e outros, né, outras causas mais, não é? Um dos mais comuns desvios nesse tema é a idolatria. Tornamos uma pessoa o nosso ídolo, o nosso ícone, e nós não vemos defeito. Aí nós começamos a perder um pouco, não é? Porque idolatria é o excessivo entusiasmo, a excessiva admiração por uma pessoa da qual nós partilhamos ou não partilhamos a convivência. Às vezes aquela pessoa que nós admiramos muito está ali ao nosso lado, não é? Convive conosco praticamente diariamente. E às vezes nós admiramos tremendamente uma pessoa que nós nunca tivemos contato com ela. Ouvimos falar, lemos sobre ela, temos referência dela através da mídia, mas não convivemos com ela. Mas é o nosso ídolo, é o nosso ícone. Procuramos nos espelhar nas atitudes dessa pessoa, né? Então podem ser oradores, podem ser médiuns, trabalhadores que costumam destacar-se por virtudes, por experiências inúmeras que já tiveram, né? E que são taxados à conta de ícones, à conta de ídolos, né? Com os quais nós traçamos uma noção pessoal para os novos caminhos que nós assumimos na nossa caminhada, né? Queremos reformar a nossa caminhada e nos espelhamos nesses ícones, né? Então, sem considerar aqueles sentimentos naturais de admiração, de entusiasmo por quem fez por merecê-los, logicamente se a pessoa chegou nessa fase de ser um ídolo, de ser um ícone, né, nós podemos, em qualquer esfera, um ícone religioso, um ídolo
musical, das várias esferas da vida, né? Então, sem considerar os naturais sentimentos de admiração e entusiasmo dirigidos para quem faz por merecer esses elogios, não é? Quase sempre a nossa idolatria, que é a nossa devoção, né, encontra-se no mecanismo defensivo da mente, pelo qual nós projetamos no outro aquilo que nós gostaríamos de ser. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Ninguém aqui, irmã Sidufo, em nenhum momento ela condena esses ídolos, esses ícones. Nós que precisamos estar de olhos mais abertos para admirá-los, para nos espelharmos neles, sim, mas não usarmos como esse mecanismo de defesa da mente, olha, projetando no outro aquilo que nós gostaríamos de ser, e ficamos de braços cruzados. Não, se admiramos, tá? Se gostamos, achamos correto o que aquela pessoa faz ou fez, vamos fazer igual. Ele é o nosso ídolo, ele é o nosso ícone, sim, mas eu posso me aproximar mais das virtudes, das qualidades dele? Sim. Então eu tenho que me reformar, não posso só ficar aplaudindo, admirando, não é? Pacificamente. E dois graves problemas decorrem então dessa relação idólatra, né? As expectativas exageradas, nossa, a pessoa é perfeita, eu sempre espero mais dela, né? E a prisão aos estereótipos. Então, com relação às expectativas transferidas àquele ícone, eles carregam desejos, anseios que se tornam âncoras para os nossos problemas individuais. Nós precisamos tomar cuidado, os problemas são nossos, né? Quem vai resolver os nossos problemas? Nós mesmos, lógico, com a ajuda de pessoas, mas a iniciativa, a mudança de atitude tem que ser nossa, né? Porque cada criatura, ela habitua-se àquele conforto de se escorar psicologicamente no outro e fugir do seu esforço autoeducativo, né? Sendo assim, agindo dessa maneira, ela passará para o terreno das ilusões, achando que está fazendo uma coisa. Não, ela está só se escorando naquele outro. Para ela mesma, para o progresso próprio, pouca coisa está sendo útil, né? É como ser alguém através dos valores do outro, né? Eu admiro, mas eu não tenho 10%, não tenho 1% do que aquela pessoa tem ou faz. Então eu tenho que me educar para atingir lá, não posso simplesmente ficar aplaudindo, não é? E quanto aos estereótipos, nós vamos verificar uma outra questão que tem trazido bastante desajustes, né? É aquele hábito do dogmatismo, que é uma velha tendência humana de ouvir a palavra dos homens santificados pela hierarquia religiosa. Dentro da doutrina espírita não existe essa hierarquia religiosa, não é? Mas nós temos pessoas com muito mais condição, pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm uma oratória maravilhosa, são ícones e merecem o aplauso por isso. Chegaram a esse ponto por esforço, por estudo, né, por merecimento, tá? Mas nós não podemos mirar, admirar e querer simplesmente ser como aquela pessoa é, porque ela chegou até lá por mérito, sem fazermos absolutamente nada. Então essa atitude de idolatria não faz bem pra gente, porque nós não crescemos simplesmente admirando. Nós temos que admirar e integrar tudo aquilo de bom na nossa conduta diária, não é? Então pessoas que se tornam carismáticas pela sua forma natural de ser, pelo seu valoroso desempenho doutrinário, elas são comumente assim colocadas como astros, como missionários de grande envergadura e fazem de seu proceder, de suas palavras, ideias sempre conclusivas, definitivas sobre as mais diversas vivências da espiritualidade ou sobre qualquer problema humano, como se possuíssem a visão integral de tais questões. Ninguém tem a visão integral sobre nenhuma coisa, né? Nós não somos deuses, não é? Nós sabemos até um certo ponto. E quaisquer então dessas vivências, dessas expectativas elevadas ou criação de modelos podem trazer para a gente muita decepção e muita revolta, né? Quando a gente tem uma decepção, a gente se revolta contra aquilo lá.
somos todos aprendizes, temos que levar em conta isso, desde aquele mais humilde até aquele que nós achamos que está lá no topo. Todos somos aprendizes, com mais ou menos experiência. Uns sabem mais, outros menos, né? E nós podemos sempre aprender algo com alguém. Qualquer pessoa sempre pode ensinar algo e pode aprender algo com alguém, né? Desde que nós tenhamos visão e predisposição à alteridade. Alteridade, resumidamente, é entender que o outro é uma individualidade também, é distinto. Então, para ele ser certo, ele não tem que ser obrigatoriamente igual a mim, não é? Ele pode ser certo, estar certo, numa opinião diferente da minha, não é? E o que hoje nós entendemos como sendo assim excepcional em alguém, amanhã poderá não ser útil. A nossa percepção muda, né? A nossa mente se aclara e tudo aquilo que nós admirávamos, nós podemos não dar tanta relevância, não dar tanto valor, né? Por quê? Missionários virtuosos são muito raros na Terra. Nós podemos praticamente contar nos dedos, não é? E para que a gente identifique um missionário, um virtuoso, é fácil, olha, porque nenhum ídolo, nenhum ícone aceita essa relação de idolatria. Eles não querem ser paparicados, né? Eles querem ter o seu trabalho reconhecido, sim, mas para que, através desse reconhecimento, esse trabalho seja espalhado. Mais mãos, mais pessoas divulguem esse trabalho, né? Então, muitas vezes, os ídolos que nós admiramos, eles não suportariam ter feridos os seus interesses pessoais, né? É o orgulho que ainda faz parte da nossa personalidade, não é? Uma personalidade de espírito ainda imperfeito, né? E apesar da constatação desse malefício, que é crer cegamente, né, nas pessoas, nos ídolos, nos ícones, né? Tudo isso faz parte da sequência histórica das nossas vidas. A nossa vida foi pautada assim, vendo, repetindo, imitando, mas agora nós estamos numa fase que Deus nos coloca o livre-arbítrio, né? Nos coloca a inteligência. Para quê? Para que a gente não creia cegamente, tá? Mas que a gente tenha a nossa fé raciocinada, pensada, uma fé lógica, né? E quando refletimos sobre a questão, é no intuito de chamar a atenção de todos nós para o prejuízo que nós causamos, né, se continuamos cultivando essas expressões de infantilidade emocional, nos apegarmos no outro, né? Não, nós temos que fazer por nós temos a inteligência, nós temos todas as possibilidades, viemos aqui com um propósito, né? Não devemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam, não, temos que ir à luta, deixar de lado essa infantilidade emocional, nos apoiarmos em criaturas. Sim, o exemplo é ótimo, mas o que eu estou fazendo com isso? Só aplaudindo? Não, vamos pegar o que é de bom e começar a fazer também da mesma maneira, da mesma forma, né? Muitos ídolos adoram as bajulações e burburinhos em torno de seu nome. Então, se nós percebemos isso, nós já podemos deixar um pouquinho de lado, né? E esses ídolos, a irmã Sidufo, nessa lição, ela dá um recado, né? Esses ícones, esses ídolos, deveriam se educar e educar os outros para assumirem esses outros também a condição de condutores, promover a libertação, promover o esclarecimento, né? Não simplesmente fazer coleção de admiradores. O ícone, o ídolo, ele serve para isso, ele está difundindo aquela ideia, ele está difundindo aquele trabalho, tá? Mas com que intenção? Que o outro se espere e o outro também comece a difundir e aquilo progressivamente vai aumentando, mais pessoas difundindo conhecimento, difundindo coisas boas, alardeando bons trabalhos, né, dentro da caridade, como é o caso da nossa religião, né? E como bons espíritas, nós apenas começamos o serviço de transformar a autoimagem de orgulho. Nós estamos começando a deixar de lado, né? Porque esse processo, esse orgulho, ele está cristalizado na nossa mente. Vem desde lá, quando nós estávamos em mundos bem mais primitivos, né? Nós estamos agora nessa condição já de entendermos que isso não é legal.
não é útil. Então nós estamos já transformando essa autoimagem do orgulho. Tá? Isso é muito bom, já é um passo grande, né? Quando nós nos adornamos com qualidades, com virtudes que nós imaginamos possuir, admiramos no outro e achamos que nós somos igual, né? Temos aquela mesma qualidade, né? Então, quando nós nos adornamos com qualidades e virtudes que nós imaginamos possuir, nós perdemos a oportunidade de sermos nós mesmos. Nós ficamos admirando aquele ícone, aquele ídolo, né? Porque ele tem sim essa qualidade. Né? Eu admiro, mas não faço nada para construir no meu dia a dia essa qualidade, não é? Então nós perdemos a oportunidade de ser nós mesmos, né? Perdemos a nossa autenticidade, né? Então vamos nos inspirar, sim, nessas referências, vamos nos inspirar nesses ícones, nesses ídolos, tá? Mas não ficarmos só no aplauso, tá? Nos espelharmos e começarmos a praticar, a falar, a agir da maneira deles, né? Vamos ouvir, vamos tirar proveito de todas as suas conquistas, respeitando tudo. Com isso nós vamos encontrar o equilíbrio, não é? Porque líderes autênticos são dinamizadores incansáveis. Aquele ídolo, aquele ícone autêntico, ele é um dinamizador, ele não quer só aplauso, é um dínamo, ele quer gerar o bem. Então ele está exemplificando, mas ele quer que daquele exemplo gerem 10 pessoas que ajam da mesma maneira, aquelas 10 pessoas, mais 10 cada uma, já são 100 pessoas. E assim vamos multiplicando, né? Essa criatividade e esses bons valores, né? Esses líderes, esses ícones, são estimuladores das singularidades humanas. Por isso, as suas qualidades são empatia, confiança, capacidade de descobrir pendores, né? Líderes que se integram na dinâmica de agentes da obra do Pai. Eles são agentes da obra do Pai, né? São pessoas livres, né? E não se apegam às suas vitórias, às suas realizações. Elas sendo divulgadas e outras pessoas copiando, pegando a ideia, já está ótimo, né? A alegria desses ícones reside no fato de ser útil, ver aquelas obras que eles são tutores, né, crescerem, dando um bem para a coletividade, nunca para a própria pessoa só, transformando a coletividade, o maior número possível de pessoas. Então, dirigir à luz das claridades espíritas é valorizar o distinto. Nós somos distintos, cada um é de uma maneira e nós temos que valorizar isso, né? É valorizar o distinto, o diferente e não apenas aquilo que é semelhante a mim, não é? Atendendo sempre ao bem geral, ao coletivo, né? Isso se chama alteridade. Nós sabemos que expoentes surgirão, sim, sempre surgiram e continuarão surgindo. Então, expoentes, líderes, ícones e ídolos sempre surgirão. O que importa saber é o que faremos deles ou com eles. Vamos imitar, que é o correto. Imitar no nosso dia a dia é bom, vamos transformar isso progressivamente em mais ações, né? Evitemos também a substituição que tem se tornado bem frequente. Não os deixemos para aferrarmos as práticas exteriores. Daí nós voltamos lá no começo da lição, não é? Que a irmã Sidofo faz o comentário da passagem do Evangelho, né? Então, olha, não nos deixemos para aferrarmos as práticas. É a isso que se referia Kardec quando disse, lá no capítulo 18, no item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Então não sejamos como eles, nós já aprendemos, nós já evoluímos, nós já tivemos oportunidade de ter inúmeras informações. Então vamos nos espelhar nesses ícones, nesses ídolos, tá? Mas não só para aplaudi-los, eles merecem todo o nosso aplauso sim, mas não vamos ficar só nessa fase. Vamos trazer para o nosso comportamento diário as suas palavras, o seu comportamento, as suas atitudes, para que nós também nos tornemos
esses ícones para outras pessoas. Um grande abraço para todos e que Deus nos proteja.